Olá pessoal, tudo bem com vocês? Queremos começar mais este vídeo, né? Esta gravação, dessa vez eu não estou fazendo uma live, estou fazendo essa gravação. E no intuito de dar continuidade, né, ao nosso projeto bíblico chamado A Escola de Tirano, aonde nós estamos estudando sobre a graça de Cristo, né, e o crescimento no conhecimento do Senhor Jesus, porque esta é a ordem de Deus para nós nesses últimos dias. Fazermos um estudo, crescermos e termos como alvo o conhecimento de Cristo Jesus, conhecer os tesouros, as riquezas, como está escrito em Colossenses 2, um livro assim que é tremendo, né, nessa parte aí que tem falado muito conosco, né? Hoje nós estamos aqui, são 23 horas da noite, né, 11 horas da noite. Hoje é sábado, amanhã domingo, né, é o Dia das Mães, e eu quero deixar um abraço a todas as mães aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sintam-se abençoadas grandiosamente. Tá? Vocês representam o amor de Deus pela humanidade, né? A mãe ama o filho e dá até mesmo sua vida por ele, né? Então, as mães sintam-se aí homenageadas, né? Em nome de Jesus, em nome da igreja, o Ministério do Amor, nós abraçamos todas as mães neste domingo, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Que vocês sejam aí intercessora na casa de vocês, intercedam pelos filhos, pelos esposos de vocês, pelos netos, pelas famílias, né? Toda a família, né? Vocês sejam pessoas enviadas de Deus para interceder, para orar, para, né? Vamos dizer ali, proteger em oração, né? Toda a família de vocês. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, né? A mãe sábia edifica a sua casa. Ela diz que ela ganha o esposo sem palavras, somente pelas atitudes, somente pela maneira que ela age, né? Respeita o esposo, respeita os filhos, respeita o lar dela. Tudo isso, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Cristo, ele ensina, né? As mulheres, ensina os homens a serem pessoas realmente abençoadas e que abençoam, né, o seu lar e as suas famílias. Vamos estar orando agora em nome do Senhor Jesus. Paizinho querido, neste momento nós entramos em oração, Pai, para pedir ao Senhor a bênção neste momento, para que o Senhor dirija, né, Pai amado, este momento, a palavra que será ministrada, porque é um estudo, Senhor, ainda que seja um estudo que está preparado, está em slides, meu Deus, mas sem a sua direção, sem a sua revelação, sem a manifestação do seu Espírito aqui neste lugar, Senhor, não há objetivo de estarmos aqui. Por isso, Senhor amado, eu te peço, Senhor, nos dê a direção em nome de Jesus durante esses 20, 30 minutos que estaremos fazendo de vídeo, para a glória e honra do seu nome. Amém. Graças a Deus. Então, vá em nome de Cristo edificando o seu espírito, edificando a sua alma. Eu não me coloco como alguém que sabe tudo, porque eu não sei, ninguém sabe, tá? Não existe homem que vai dizer assim, eu sei tudo. Eu estou passando a minha experiência com Deus, como que hoje eu vivo em paz, como que hoje eu vivo descansado em Deus, porque hoje eu posso dizer que eu vivo descansado em Deus. Eu vivo realmente confiado em Deus. Tá? Eu vivo em paz e eu não tenho medo, né, daquilo que eu tinha antes, né? Antes eu tinha medo até de tormenta, até de chuva, até de vento.
Hoje, assim, a gente tem a prudência, mas não tem o medo, né? Ser prudente é uma coisa bem diferente, né? E é assim que Deus quer fazer na sua vida. Tirar de você o medo, tirar a angústia. Amém? Deus quer tirar de você a depressão. Deus quer tirar de você a ansiedade. Deus quer te fazer uma pessoa alicerçada na rocha. Uma pessoa que não teme o dia de amanhã. Uma pessoa que olha para a geladeira, pode até não ter nada, mas você vai dizer: Deus proverá no dia de amanhã. No dia de amanhã Deus proverá para mim as coisas que eu necessito, as coisas que a minha família precisa, em nome de Jesus. E é isso que Deus quer fazer realmente na nossa vida. Tá? Vamos dar início vamos continuar, né, nossos slides que nós estávamos fazendo, e vamos continuar ali o estudo que vai nos levar. Esse aqui é uma preparação, né? Nós estamos entrando realmente, desenvolvendo, né, aos poucos, a síntese aí daquilo que a gente precisa, amém? Porque a palavra de Deus é assim, irmãos, nós precisamos ler, entender tudo, né? E depois fazer a síntese, fazer o resumo, né? Daquilo que a gente pegou tudo para poder encontrar ali a medida certa da verdade, que é Cristo Jesus. Talvez você diga assim: ah, mas então se é Cristo Jesus, amém. Pode fechar a Bíblia aí, tá tudo encerrado. É Cristo, eu sei que é Cristo e tal. Mas uma coisa é a gente falar da boca para fora, né? Dizer assim: eu conheço Jesus. E outra coisa é realmente tu, na hora da tempestade, na hora da tormenta, na hora da tribulação, né? Na hora que alguém botar uma arma na cabeça, botar uma faca na garganta, olha, é forte isso que eu estou dizendo, mas é a realidade, irmãos. A hora que alguém, né, bota uma arma ali nas costas ali, e chega no vidro do carro, é nesses momentos que a gente tem que saber o Deus que serve. Na hora que alguém tem um problema, tem uma necessidade, né? Esses dias, contando aqui bem rapidinho, eu estava subindo da igreja, né, em direção ali ao centro, e um casal, né, eles atacam a van ali, o homem praticamente se jogou na frente da van, e uma menina assim chorando, desesperada, e eu freiei assim, e eles gritaram na minha janela, disse: nos leva para o hospital, porque a minha filha está engasgada com a bala. Eu olhei para a menina estava assim, né, agarrando a garganta, com aqueles olhos, né, realmente assustada, a criança, assim, achando que já ia até morrer. Aí eu abri a porta da van e digo, né, entrem. Elas sentaram ali, naquele desespero, né, nos leva, moço, rápido, moço. Eu olhei para a menina e digo: abre a boca, deixa eu olhar. Aí ela abriu a boca, olhei a garganta dela. E Deus me mostrou que ela estava respirando, e eu digo: mas tu tá respirando, tu não tá, tu não vai morrer, né? Calma, disse para a mãe dela, disse para o pai dela. Aí Deus me lembrou que tinha um postinho de saúde bem ali pertinho, né? Vai Promorar. E aí a gente foi ali no postinho de saúde, eles desceram naquela pressa, assim, com aquela criança, sabe? Meio que num pânico, assim. E eu digo: não, ela tá respirando, ela tá bem, né? Ela vai descer, essa bala vai descer para o estômago dela. E foi o que aconteceu, o médico lá atendeu ela, tal. Enquanto a mãe estava lá dentro, eu conversava com o pai dela. O pai dela ficou num ataque de nervo ali, né? E eu disse para ele: é por isso que a gente tem que ter Deus na nossa vida. Porque é nessas horas é que a gente clama por Deus. Mas se nós não estamos em intimidade com Ele, se nós não estamos bem com Ele, nós não conhecemos Ele pessoalmente como um amigo próximo, né? O Espírito Santo quer estar na nossa vida como um amigo íntimo, um amigo próximo, aquela pessoa que tu gosta de sentar e conversar.
porque o Espírito Santo é o próprio Pai, né? É o Pai se movendo, porque Deus é Espírito. Então, nesses momentos nós precisamos estar com Ele para que a gente não saia, sabe, em pânico, reagindo às coisas como se Deus não tivesse o controle e nem o poder para resolver aquilo ali. Nós temos que ter essa certeza. Deus tem o poder para resolver todas as coisas. Todos os nossos dilemas na nossa vida, Deus tem o controle de tudo. Precisamos apenas confiar nele. Confiança em Deus. Então vamos passar aqui para o slide, em nome de Jesus. Esse slide, né, como eu já tinha falado, esse aqui é a nossa capa do curso, né? Nosso ministério chama-se Ministério do Amor, Projeto de Ensino Bíblico Escola de Tirano. As palavras bases estão aqui, né? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, Oséias 4:6. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a falta de conhecimento trouxe para aquele povo ali, Israel, na época do profeta Oséias, né, trouxe realmente a destruição. Mas, mais para frente, Jesus vai nos dizer, né, conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós precisamos conhecer realmente. Não somente de dizer de boca, como Jó disse, né? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Qual é os olhos que viam Deus? Os olhos espirituais, os olhos da fé. Amém? Então, quando nós vemos Deus com os olhos da fé, os olhos do Espírito, então realmente nós conhecemos Ele. Porque Deus é Espírito, né? Deus é Espírito. E todo aquele que anda no Espírito, ele jamais vai tropeçar por causa das ciladas do diabo, né? Porque aquele que anda em Espírito está em Deus e Deus está nele. Então vamos passar aqui para frente, em nome de Cristo Jesus. Vamos acelerar, né? Vamos lá para o slide 19. Logo aqui na frente, nós vamos para a segunda parte, e aqui nós já tinha entrado nessa parte, né? Crescer para receber a herança do Pai. Então aqui eu vou indo mais rápido, mas no terceiro slide após esse aqui a gente já para. Então essa aqui é a segunda parte, né? Que nós já tinha visto ela, mas porém nós vamos falar um pouquinho rápido aqui. Crescer para receber a herança do Pai. O que diz aqui? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Em outras palavras, a verdade nos leva à emancipação. Quem não viu o vídeo anterior, vídeo 2, assista. Está ali na lista no YouTube, né? Na nossa playlist ali, chamada o Projeto de Ensino Bíblico Escola de Tirano. Então tem a playlist só desses vídeos ali. Vai ter o vídeo 1, o vídeo 2, vai estar esse aqui também, que é o terceiro. Tá? Nós falamos um pouco no vídeo 2 sobre a emancipação, né? Enquanto o menino é criança, ele não vai, nós vamos ver agora mais para frente, né? Ele não vai ter, vamos dizer assim, a herança. O pai não entrega a herança. Isso está escrito em Gálatas, né, 4. Então, em outras palavras ali, a verdade nos leva à emancipação. O que é a emancipação? É aquele jovem que ainda não tem 18 anos e que recebe a emancipação da sua maioridade, né? De certa forma, o conhecimento é como um alimento que nos dá o crescimento. Amém? Para deixarmos de ser meninos, de certa forma, o conhecimento é como um alimento que nos dá o crescimento para deixarmos de ser meninos na fé. Ou seja,
pelo conhecimento passaremos a ser adultos no entendimento quanto às coisas de Deus. Por isso precisamos conhecer, né? Depois nós vamos ver, eu leio Colossenses 2 com vocês para ver como é incrível, né? Essa versão é a King James atualizada, né? Que ela nos diz assim: portanto, gostaria que soubesseis como é grande a luta que enfrento por vocês, pelos que estão em Laodiceia e a todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor, e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento. Algumas versões vai dizer do pleno em conhecimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Aliás, algumas versões diz sabedoria, né? Então, no versículos 2 diz ali, esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento. Algumas versões diz da plena sabedoria, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus. Olha o mistério de Deus, a saber, Cristo. Cristo é o mistério de Deus, né? Eu estou lendo aqui pela internet, né? Essa versão aqui. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, em Cristo Jesus está oculto todos os mistérios da sabedoria e do conhecimento, né? É maravilhoso, né, sabermos disso, porque sabemos que as pessoas estão buscando em vários outros lugares chegar a Deus, né? Mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, em Cristo está oculto todos os mistérios, inclusive o próprio Pai. Então, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo desta forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vocês, estou convosco em espírito, e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem, e como está firme a vossa fé em Cristo. Cristãos livres do legalismo, né? Sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiem nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Graças a Deus. Então ali esse Colossenses está falando sobre essa maravilha que é nós em Cristo, né? Através do Espírito. Nós com Ele, Ele em nós e nós nele, unidos pelo mesmo Espírito. Ele está dizendo, né, olha, vocês já foram libertos das tradições deste mundo, vocês já foram libertos da religião, né, que queria prender vocês. Amém. Então, de certa forma, ali como diz, o conhecimento é como um alimento que nos dá o crescimento para deixarmos de ser meninos na fé. Ou seja, pelo conhecimento passaremos a ser adultos, né, no entendimento quanto às coisas de Deus. Amém. Então é isso que Deus quer de nós, Ele quer nos dar um alimento sólido para que a gente cresça. Por que tem pessoa que ela começa ali bem na igreja e ela começa a aprender as coisas básicas, né? Que os rudimentos da doutrina de Cristo, está escrito ali em Hebreus 6. Mas só que chega um ponto que ela continua todos os dias, né? O pastor fica ali dando aquele mesmo alimento para ela, mandando ela botar a mão na cabeça, expulsar o espírito ali da vida dela, expulsar o demônio da casa, o espírito ali da cabeça, do corpo, dos olhos, dos ouvidos, e ela fica ali
repetindo as mesmas coisas e ela se sente assim frustrada porque ela não ninguém diz para ela que ela já não é mais aquilo ali. Ela já não é mais aquela pessoa do mundo. Nós não podemos tratar o cristão que se batizou nas águas, que aceitou Jesus, como a velha criatura. Porque a Bíblia diz que ela já não é mais a velha criatura. A Bíblia diz que ela é uma nova criação. Claro que a renovação da mente, né, a renovação da mente dela vai trazer mudanças para a vida dela. Mas aí a renovação da mente acontece com o passar do tempo, né? Amém? Nós vamos ver que em Romanos 12, 2 está escrito, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O que é, ele diz ali, não vos conformeis com este mundo? Ele está dizendo, não tomem a forma deste mundo. Não se conforme, não se ajuste, não se adapte. Só que a gente tem que ter o entendimento, né? Como liderança, nós temos que ter esse entendimento que nem todas as pessoas têm a mesma velocidade. Tem pessoa que você fala para ela, olha, funciona assim, ela já diz, ok, já entendi, e fica ali já assumindo tudo que é necessário. Outras precisa que tu tenha paciência e repita para ela muitas vezes. Mas nós somos colocados para isso. Nós temos que ter paciência, nós temos que ter amor, nós temos que ter cuidado com as pessoas e orar, interceder por ela para que ela vá crescendo, umas num ritmo mais rápido, outras num ritmo mais lento, né? Mas nós temos que ter esse entendimento para que ela vá crescendo e alcance a estatura de Cristo, né? É isso que a palavra quer, até que todos chegamos ao pleno conhecimento, né? Então, nós podemos ler isso em Efésios 4:13, que vai dizer ali, né? Vamos ler Efésios 4:12 antes ali um pouquinho. O que diz ali? Efésios 4:10. Está falando de Cristo, né? Cristo subiu, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, né? Aí no 11 vai dizer assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Olha como é importante isso, conhecimento. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que é a maturidade? A emancipação espiritual. É quando você está uma pessoa que tu não depende mais da oração do pastor, né? Não que o pastor não possa orar, não que a pessoa, o obreiro, aquela pessoa que você aprendeu, está ali aprendendo com ela, não que ela não possa te ajudar em oração, ou orar por você até mesmo, nada disso, pode sim, né? O que você não pode é ficar a vida inteira como um bebê espiritual, dependendo do leitinho ali, né? O leitinho na mamadeira ali, prontinho, se você só bebe, você não vai crescer, né? Deixa eu vir aqui para o cantinho para nós lermos aqui. Então, o conhecimento, de certa forma, é como um alimento que nos dá o crescimento para deixarmos de ser meninos. Amém? O que ele está falando aqui? Cristo colocou na igreja, no versículo 11 de Efésios 4, colocou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, eu estou lendo aqui na internet, né? Vocês talvez estejam, se quiser pegar a tua Bíblia, Efésios 4:11.
Tá? Os 5 ministérios aqui estão operando. Para quê? Aí ele disse ali, qual é o objetivo? Versículo 12. Com o fim, com um objetivo. De quê? Preparar os santos. Quem é o santo? A igreja de Cristo. Preparar os santos para a obra do ministério. Olha aí. Então tem um objetivo, né? O objetivo dos 5 ministérios, entre esses 5 ministérios está o ministério de mestre, que é ensino, ministério de ensino bíblico, às vezes é traduzido por doutores, às vezes por mestre, às vezes por professores, ou às vezes até mesmo o ministério de ensino, né? Então são pessoas que foram chamadas por Deus para ensinar, né? Não tem nada a ver com ser superior ao outro ou não, né? A ser melhor que o... Não, tanto que o Ministério do Ensino ali está por último, porque é uma ordem realmente, vamos dizer assim, que o corpo de Cristo ele tem uma estrutura, né? O corpo de Cristo tem uma estrutura, mas nós não vamos entrar em detalhes muito profundos agora. Né? Mas é só uma pincelada aqui para a gente ter uma ideia. O apóstolo são os ossos, eles deram a estrutura para o corpo, né? Eles são um fundamento, porque a Bíblia diz que eles construíram sobre o fundamento, aliás, né? Mas eles são as colunas, porque Pedro era chamado de uma das colunas, né? Então os apóstolos eles eram a estrutura, né? A parte mais sólida do corpo de Cristo, porque a igreja ela começou em Pedro. Amém? Quando Pedro reconheceu Cristo como o Filho de Deus, Senhor e Salvador da vida dele, quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus olhou para ele e disse, Pedro, quem te revelou não foi carne nem sangue, foi o Espírito. Então, Cristo estava dizendo para ele, olha, isso que entrou dentro de ti é algo que veio dos céus. E ele disse, olha, em cima desta pedra, significa em cima deste alicerce, em cima desta coisa firme que aconteceu agora, neste momento, eu reconhecendo você, porque Jesus disse, então eu te digo que tu também és, que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta rocha, sobre este acordo firme. Qual é o acordo? Quando o homem reconhece Cristo como o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Cristo também se volta para essa pessoa e diz, então eu também te reconheço, tu és o meu filho amado em quem me comprazo, né? Tu és, a partir de agora, parte do meu corpo. Então os apóstolos eles foram a primeira pedra, as primeiras pedras do templo de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos pedras vivas, edificadas em Deus para a morada de Deus no Espírito. Somos pedras vivas, edificadas em Cristo para a morada de Deus no Espírito. Então, em cima dessa palavra que os apóstolos foram os primeiros fundamentos, é a mesma coisa de Ezequiel, os ossos, a estrutura do corpo é os ossos, né? Depois veio os tendões, depois veio os nervos, né? Depois veio a carne, depois veio a pele, e aí veio o Espírito dando vida. Né? Então os 5 ministérios, eles formam o corpo. Eles preparam o corpo para quê? Para que Deus possa chegar e dar vida para ele através do Espírito Santo. A nossa função é levarmos o fundamento dos apóstolos, né? E sermos usados pelo Espírito Santo para preparar uma igreja realmente, como diz ali, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado.
Então, qual é a tendência, a intenção de Deus? O que Cristo disse para Pedro? Olha só como Deus nos faz voltar lá na palavra de Pedro lá. Vamos ver todo o texto, porque fica mais fácil até. Olha o que diz aqui, ó. Jesus, Mateus 16, para quem quiser abrir, tá? Vai dizer assim: Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o filho do homem? Quem diz os homens ser o filho do homem? Por que ele disse isso? Porque as pessoas estavam vendo ele como um homem, né? Como o filho do homem, como filho do homem. Né? Quando ele diz assim, ele está querendo dizer que ele também nasceu do homem, da carne, da Maria, né? E que ele também, ainda que fosse o verbo vivo encarnado ali, ele também tinha a parte humana dele, que ele próprio dizia: quem dizem ser o filho do homem? Quem era o filho do homem? O filho do homem era Jesus de Nazaré, aquele que tinha seus irmãos, né? Tinha suas irmãs, que cresceu ali, né? E nasceu em Belém, cresceu em Nazaré. E ele diz assim: quem dizem ser? Porque muitas vezes a gente só conhece Jesus como o Nazareno, né? Como o Jesus de Nazaré, que tinha as irmãs, que tinha os irmãos. Só conhece Jesus, sabe, o carpinteiro, como diz, né? Mas ele não quer que a gente conheça ele como ele era lá, antes da sua morte, antes da sua ressurreição. Ele quer que a gente conheça ele como o Cristo ressuscitado. O apóstolo Paulo vai dizer na palavra, vamos ver aqui, o apóstolo Paulo ele vai dizer, né, que ainda que a gente conheça Cristo segundo a carne, já não conhecemos mais deste modo. Né? Isso está escrito em 2 Coríntios 5,16. Olha só. 2 Coríntios 5,16. Ele morreu, 5,15. 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, aqui ó, 5,16, 2 Coríntios 5,16. Assim, de agora em diante, ó, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos conhecido a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Essa palavra é tremenda. 2 Coríntios 5, 15 e 16. Né? Então, por isso ele perguntou para eles lá, os apóstolos, né? No versículo 13 de Mateus 16, ele interrogou ali o pessoal, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vocês, quem dizem que eu sou? E vocês, que têm andado comigo? Vocês que têm me conhecido? Vocês que têm visto o que eu tenho feito? Vocês que têm ouvido minha pregação e o que eu tenho falado de quem eu vim, de onde eu vim, o que eu posso fazer? Vocês têm ouvido minhas promessas, o que vai acontecer comigo e o que vai acontecer depois? Vocês têm ouvido o que eu tenho falado. Vocês o que dizem a meu respeito? A mesma maneira, irmãos, às vezes a gente está na igreja 30 anos, 20 anos, e Jesus ele está nos perguntando: filha, filho, o que tu diz a meu respeito?
Fala aí, o que tu conhece a meu respeito? Quem tu diz que eu sou para ti? O que eu sou para ti? O que eu represento para ti? Porque para muitas pessoas, Cristo representa apenas cura. Para muitas pessoas, representa apenas uma prosperidade financeira, né? Ai, Cristo me abençoou, glória a Deus, me deu um emprego novo. Olha, estou feliz com Jesus porque a minha geladeira está cheia de comida. Jesus me deu uma bênção. Eu vou na igreja buscar a bênção. Eu estou lá na fila da bênção. Jesus fica perguntando para a gente: o que eu sou para ti? E eles responderam. Então Pedro, no versículo 16, Pedro diz assim: então Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, isso é revelação. E Jesus respondendo disse-lhes, versículo 17: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado, diz, sabe o que é bem-aventurado? Feliz. Tu és um homem feliz, Pedro, Simão Barjonas, porque não foi carne que te revelou, foi o Espírito de Deus. Foi o meu Pai que está nos céus. Então, no 17, ele diz assim: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ali houve, vamos dizer assim, que houve a testificação de Jesus para com Pedro e de Pedro para com Jesus. Então, quando houve esta testificação, se confirmou a salvação de Pedro. E ele disse mais: eu te darei as chaves do reino dos céus. Sabe o que significa isso? Que quando Cristo dá as chaves do reino a alguém, ele está dizendo: você já tem idade, você já tem tamanho, você já tem maturidade para abrir e fechar as portas, você já tem condições de gerenciar as riquezas do meu reino, você já tem condições de ser uma pessoa que abre e fecha. E aquilo que tu abrir e fechar, ninguém poderá fazer o contrário. Aquilo que tu abrir, ninguém poderá fechar. Então a pessoa que tem as chaves do reino é uma pessoa que teve revelação de quem é Cristo. Somente para essas pessoas ele dá as chaves do reino. Ele não deu só para Pedro. Ele dá as chaves do reino para aqueles que são seus filhos e que têm a revelação dele. Né? Por exemplo, não basta eu ser filho, eu preciso conhecer, ter a revelação de quem é Cristo. E é preciso haver este momento aqui, quando você reconhecer quem realmente é Cristo. Amém? Que não é só o Jesus de Nazaré, que andou pela Galiléia, que fez curas, que fez milagres, que fez isso, fez aquilo, fez o outro. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o Filho de Deus. Amém? Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está sentado à direita do Pai, ele venceu e ele está hoje glorificado. João viu ele, né, na ilha de Patmos, quando teve um arrebatamento ali de sentidos, e ele foi, vamos dizer assim, em espírito ao dia do Senhor, e ele viu o Senhor, né? Aquela era uma das formas, né? Porque Cristo pode se manifestar ali em várias formas, mas lá ele estava desta maneira, seus cabelos brancos como a lã, significa sabedoria. Seus olhos como chamas de fogo, significa santidade e purificação. Pureza, né? E santidade. Suas vestes eram brancas e ele tinha um cinto nos seus lombos e tinha umas sandálias como latão reluzente, né?
Então tudo isso tem um significado e esse é o nosso Cristo glorificado, né? Então, amados, dentro dessa palavra existe muita coisa para entender. Eu fugi um pouco do que eu devia falar, mas eu creio que o Espírito dirige. Voltamos a Efésios 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, outros para pastores e mestres. Nesta intenção, na intenção de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Jesus, ele tem pressa, ele tem anseio, Deus tem anseio pelo crescimento da sua noiva, da sua igreja. Amém? Deus tem anseio pelo crescimento espiritual dos seus filhos. Eu creio que é tempo da igreja entender isto. Sabe? Deixar as brincadeiras de lado, deixar as coisas que não trazem edificação. E eu não vou falar aqui o que é para não ofender, porque senão vai ofender muitas pessoas. Sabe? Cultos que perderam o foco. Porque o culto tem como objetivo edificação e edificação e edificação. Tem também a consolação. A Bíblia diz que a profecia vem para edificar, consolar e exortar. Mas o objetivo do culto em si é ouvir o Evangelho e ser edificado, crescer, receber uma palavra de consolação, sim, amém. Né? Receber uma palavra de exortação, que é aquela palavra que pega e nos levanta para cima, aquela pessoa que nos abraça e diz, vamos continuar, eu exorto você a continuar firme na fé. É isso que Deus levanta, né, as pessoas com o espírito profético dentro da igreja, para edificar, consolar e exortar. Nós temos que sair do culto assim, consolados, fortalecidos pela exortação dos irmãos em continuar firme e também sermos edificados na palavra de Deus. Sairmos dali com um pouco mais de crescimento espiritual. Não adianta sair suado, não adianta sair dali, molhado, com os olhos tudo borrado lá, as mulheres, né, tudo borrado assim, de tanto que choraram. Mas se não houve edificação, se não houve consolação, se não houve exortação, mas principalmente a edificação, de nada vai adiantar. Por quê? A gente não foi lá na igreja para realmente conhecermos quem é o nosso Senhor. Quando ele diz descansa em mim, quando ele diz calma, fica em paz, tende paz, não temas. Parece que uma vez para cada dia do ano ele diz não temas, a Bíblia tem isso, né? Jesus, ele se preocupa com a gente, ele diz não temas, filho. Para que Jesus quer então a edificação do corpo? Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Jesus quer que a gente seja edificado, então ele preparou os 5 ministérios. Para quê? Para que quando a gente for edificado, não vai ter outra, a gente vai crescer. Até que a gente alcance a estatura, a medida de fé do quê? Do conhecimento do Filho de Deus. É isso que Deus quer de nós. O conhecimento do Filho de Deus. É isso que Deus quer de nós. Fiquem com Deus. Eu vou já preparar o próximo vídeo. Você pode assistir assim que você puder e quiser, né? Em nome de Jesus, não deixe de assistir o 4º vídeo, que vai estar uma bênção em nome de Jesus. Oremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa, Pai amado, essa pessoa que ficou nesses minutos aí, Pai, né? Ouvindo e aprendendo da Tua palavra. Senhor amado, nós queremos dar prosseguimento naquilo que o Senhor nos deu para fazer, Pai. Nos abençoe mais uma vez aqui, que nós vamos continuar no vídeo 4, Pai.
neste mesmo momento, Senhor. E esta pessoa, Pai, que está acompanhando, Pai, que ela possa, Senhor, num momento oportuno, muito em breve, assistir o quarto vídeo dessa sequência, Senhor, onde nós vamos abrir nossos slides e vermos aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, para meditarmos e aprendermos da sua palavra. Obrigado, Jesus, e amém.